Amigo querido, amiga querida, não sei como foi o peso do seu dia, mas sinto que algo especial o conduziu até este instante. Talvez você tenha terminado as tarefas da casa, talvez tenha desligado o computador do trabalho, ou esteja procurando um canto de silêncio antes de fechar os olhos. Seja qual for a razão, quero que você se sinta verdadeiramente acolhido aqui. Imagine que abrimos a porta de uma pequena capela iluminada por velas, onde o ar traz discretamente o perfume do incenso e todos os ruídos de fora perdem a força. É nesse refúgio de paz que nos encontramos agora. Quero lhe estender a mão e dizer: você não está sozinho, você não está sozinha. Existem batalhas que apenas os céus veem, feridas que ninguém imagina, angústias que se escondem atrás de um sorriso cansado. Mas aqui, diante de Deus e sob a intercessão poderosa de São Bento, tudo isso pode ser colocado aos pés do altar. Sinta-se livre para respirar fundo. Cada inspiração é como se o Espírito Santo soprasse novo fôlego dentro de você. Cada expiração é o alívio da tensão que já não precisa carregar. Talvez a inveja de alguém tenha pesado no seu peito, ou a palavra amarga de um colega tenha ferido sua confiança. Talvez você ainda esteja tentando entender por que certos olhares parecem querer sua queda. Hoje, nesta oração, esse sentimento de perseguição encontra abrigo na misericórdia divina e numa promessa antiga. O Senhor é escudo para quem se refugia nele. Enquanto falamos, Jesus já estende sobre você um manto de proteção, e São Bento se aproxima, sereno, firme, sustentando o crucifixo que derrota todo o mal. Entre, sente-se, descalce a alma. Aqui, as culpas não são lembradas para acusar, mas para serem lavadas. Aqui as falhas não são expostas, mas transformadas em pontos de encontro com a graça. Deixe o coração repousar, como quem ouve uma canção antiga que ainda sabe acalmar. E antes que avancemos, receba este abraço de fé. Que o Deus que vê em secreto enxugue suas lágrimas, levante seu espírito e prepare em silêncio grandes reviravoltas para defender você e devolver toda a injustiça ao seu emissor. Que nesta noite nossa comunhão seja o início de um milagre, simples, profundo e irrefutável. Você já percebeu como nestes tempos acelerados a maldade ganhou novas vitrines? Ela se disfarça nas redes sociais com comentários irônicos, propaga-se em grupos de mensagens como opiniões sinceras, que ferem mais que um tapa, infiltra-se no trabalho na forma de comparações injustas, metáforas afiadas que diminuem aquilo que você conquistou com suor. E em casa, às vezes, alcança até os laços de sangue. Um parente que sempre ironiza seus sonhos. Um vizinho que acha graça em ver suas lutas diárias. A inveja, que antes só rondava, hoje encontra megafone em cada clique, em cada curtida, cheia de segundas intenções. Não importa se você é homem ou mulher, 35 ou 65 anos, feridas espirituais não pedem carteira de identidade. Elas atingem o coração e podem adoecer a alma. Veja como o cansaço se tornou quase crônico. Não é só exaustão física, é essa sensação de acúmulo invisível, preocupações de contas que não fecham, responsabilidades que crescem, inseguranças disparadas por notícias de crise, ameaças que pairam sobre o futuro dos filhos ou netos. Você tenta dormir, mas pensamentos tomam assento ao lado do travesseiro e murmuram: e se tudo der errado amanhã? A ansiedade se instala, como hóspede indesejada, cutuca seu peito e sussurra que você não é suficiente, que sempre haverá alguém pronto para derrubá-la. Há dias em que até pequenos acidentes domésticos, um copo que cai, uma chave que some, soam como sinal de perseguição espiritual. E você se pergunta se não há mesmo olho ruim mirando sua paz. Talvez você carregue marcas de falsidades antigas. Um amigo que traiu, um amor que enganou, um colega que puxou seu tapete. Lá no fundo, a memória insiste em passar reprises dolorosas, lembrando que ainda existe gente desejando ver sua queda. O efeito é corrosivo. Você revida em silêncio ou se encolhe, desconfiando de cada sorriso. E o ciclo continua. Por quê?
A sombra do ressentimento abre brecha para o mal circular livremente pelos corredores da mente. Mas aqui vem a verdade que precisa ecoar. Toda essa pressão não define seu destino. Nós estamos diante de um Deus que conhece as artimanhas do inimigo e se compadece das fraquezas humanas. Ele levantou instrumentos poderosos, e um deles é São Bento, com sua oração que corta correntes malignas como espada de luz. Quando a intercessão do santo se eleva, a sombra se desfaz, a inveja perde voz. A maledicência devolve o veneno a quem o destilou. Imagine agora essa promessa pairando sobre seu lar. Toda seta venenosa, virtual ou presencial, voltará ao remetente, sem ferir você nem quem ama. Portanto, reconheça o cenário, mas não se renda. Inveja, fofoca, calúnia, olho gordo, todos têm prazo de validade diante de um coração que decide clamar. Hoje começamos a virar essa página, porque aquilo que se levantou contra você vai encarar a justiça divina, e o mal que te deseja já está recebendo aviso de retorno imediato. Imagine a figura de um jovem romano do século VI, cansado do vazio que via nos corredores da cidade eterna. O nome dele, Bento de Núrcia, ecoa até hoje porque decidiu trocar o ruído da ambição pela voz do céu. Visualize-o deixando Roma às pressas, coração ardendo, livros de retórica ainda debaixo do braço. Ele desce pelas trilhas íngremes até Subíaco, local de rochedos abruptos e silêncio mineral. Ali encontra uma caverna estreita, tão secreta que poucos ousavam chegar. Durante 3 anos, Bento vive praticamente oculto, sustentado por um monge que baixa pão num cesto amarrado a uma corda. Cada migalha se torna banquete de graça. Cada gota d'água, batismo diário contra a vaidade que deixara para trás. Mas, onde a luz se acende, a inveja ferve. Certo abade, temendo perder prestígio, convida Bento para liderar seu mosteiro, planejando o fracasso do santo. Quando as regras de disciplina espiritual mostram-se firmes demais, os monges conspiram, misturam veneno ao vinho e entregam-lhe o cálice. Bento ergue a taça, traça o sinal da cruz e num estalo, o recipiente se parte como se soprado por dentro. O veneno escorre inofensivo ao chão, prova de que a cruz de Cristo é escudo impenetrável. Dias depois, a trama se repete com um pão envenenado. Ao discernir o perigo, Bento ordena a um corvo que leve os pedaços para longe. A ave obedece, desaparecendo entre pinheiros, símbolo vivo de como até a criação coopera com quem anda em santidade. Perseguido pelas intrigas, Bento segue adiante e funda Monte Cassino sobre ruínas de um templo pagão. Ele não ergue apenas paredes de pedra, mas códigos de alma. Ora et labora. Com essas 3 palavras, rezar e trabalhar, ele transforma soldados, camponeses e nobres em irmãos que partilham tudo, inclusive a batalha contra o mal invisível. Milagres florescem ao redor. Um menino soterrado nos escombros é resgatado graças às preces de Bento. Um jarro quebrado recompõe-se nas mãos de um monge constrangido. Um machado perdido no rio volta à superfície como madeira que flutua contra o peso do ferro. São sinais que gritam no coração de quem sofre perseguição hoje. A graça não conhece impossíveis. Talvez você possua uma medalha de São Bento, ou apenas já viu seu desenho, uma cruz latina abraçada por letras misteriosas, CSSML, NDSMD. São as abreviações de um exorcismo milenar. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Essas iniciais gravadas em metal condensam a autoridade que Bento exercia quando expulsava demônios ou silenciava maldições lançadas contra seus monges. Não é objeto de superstição, é lembrança concreta de que, quando a fé se volta para a cruz, o inferno recua. Agora volte seus olhos interiores para essa cena. Bento no entardecer segurando um pequeno crucifixo de madeira, rosto sereno iluminado por chama de lamparina. Ele levanta o sinal da vitória e declara: "Afasta-te, mal." Nesse exato gesto,
Imagine todas as forças contrárias à sua vida derretendo como cera diante do fogo. O mesmo Cristo que Bento serviu continua vivo, atento, pronto para intervir. E é com essa autoridade histórica e espiritual que avançaremos na oração, para que quem hoje investe contra você receba de volta o peso da própria maldade, e para que você, fortalecido, se erga protegido como Monte Cassino diante dos séculos. Há histórias que chegam às nossas mãos como pequenas centelhas, e quando elas se unem, iluminam o caminho inteiro. Vou contar-lhe 3 relatos recentes, compartilhados por pessoas comuns, homens e mulheres como você, que provam como a intercessão de São Bento continua viva e eficaz. Não são lendas de mosteiro medieval. São episódios documentados por quem enviou áudios, e-mails ou cartas agradecendo o milagre. Cada um deles ecoa a promessa desta oração. Todo mal lançado volta à origem como flecha invertida. Primeiro, conheça Bruno, empresário de meia-idade que mantinha uma pequena marcenaria. Um concorrente, incomodado com o crescimento honesto do negócio, espalhou boatos de que Bruno usava madeira ilegal. Contratos foram cancelados e a tranquilidade financeira da família despencou em semanas. Na pior noite, ele encontrou uma medalha de São Bento guardada pela mãe e decidiu rezar o exorcismo completo. Crux sacra sit mihi lux. Terminou a oração e, movido por um impulso quase infantil, colocou a medalha sobre a porta de entrada da oficina. No dia seguinte, a fiscalização ambiental, chamada anonimamente pelo rival, apareceu. Os inspetores, entretanto, confirmaram toda a documentação de origem legal. Dias depois, a própria empresa caluniadora foi autuada por matéria-prima clandestina. O que era acusação injusta virou vitrine da transparência de Bruno, que recuperou clientes e ganhou novos contratos. Ele escreveu: "Eu não reagi com ódio, apenas segurei a medalha e confiei. Foi São Bento quem devolveu a maldade sem que eu precisasse sujar as mãos." O segundo testemunho vem de Maria Aparecida, professora aposentada, 62 anos. Ela sofria de dores de cabeça persistentes e um sentimento de peso espiritual sempre que a vizinha, mulher amarga e invejosa, lançava olhares frios ou fazia comentários irônicos sobre sua fé. Maria descobriu uma novena de São Bento para a libertação e decidiu rezá-la às 3 da tarde, hora da misericórdia, segurando o crucifixo do santo. No 7º dia, acordou sem dor alguma e com uma paz estranhamente suave. "Como se alguém tivesse lavado meu cérebro por dentro", relatou. Naquele mesmo fim de semana, a vizinha anunciou mudança repentina de cidade para cuidar de um parente doente e nunca mais voltou. "Não desejei mal a ela, pedi apenas proteção. O que era sombra saiu do meu quintal", concluiu Maria, enviando a foto da medalha pendurada agora no portão, entre roseiras que voltaram a florescer depois de anos estéreis. Por fim, João Batista, 59 anos, bancário recém-aposentado. Ele começou a notar que objetos em casa se quebravam sem motivo. Copos estilhaçados, lâmpadas queimadas em sequência. A esposa via vultos no corredor. O cachorro latia para um canto vazio. João, cético declarado, achava que era coincidência, até receber uma mensagem anônima insinuando trabalhos contra a família. Desesperado, lembrou-se de um amigo que mantinha um pequeno altar com São Bento. Aceitou colocar uma imagem do santo na sala e juntos rezaram o Salmo 91 seguido da oração de São Bento. Na madrugada seguinte, ouviu-se um estalo alto. O velho armário, de onde vinham batidas, simplesmente se abriu e uma pulseira de miçangas pretas caiu, objeto que ninguém da casa reconhecia. Após removê-la e queimar sal grosso com ervas, os ruídos cessaram. João não só retomou o sono tranquilo, como decidiu voltar à missa dominical após 20 anos afastado. "Descobri que fé não é superstição, é linha direta com um guerreiro de Deus", testemunhou. Histórias como essas não são publicidade, de Santinho. São provas de que a mão que abençoou Bento em Monte Cassino continua erguida. Quando pronunciamos o nome desse santo e empunhamos o sinal da cruz,
A injustiça perde sua pólvora, a inveja se autodestrói e a maldição faz curva para retornar ao remetente. Esses relatos agora são seus companheiros de jornada. Guarde-os como lembrete de que, mesmo quando o mal parece ter megafones, ele continua incapaz de atravessar a muralha que Deus ergue para quem confia. Talvez, agora que você ouviu esses relatos, sinta dentro de si uma mistura agridoce. Esperança renovada, mas também o reflexo das próprias feridas que ainda latejam. Antes de avançarmos para as palavras de poder, convido você a uma pausa de honestidade, delicada, como quem retira os sapatos para pisar em solo sagrado. Feche os olhos por um instante e repare no compasso do seu peito. Há ruídos acumulados, ressentimentos que se tornaram peça de mobília, quase imperceptíveis, mas que roubam espaço da luz. Às vezes, sem perceber, deixamos janelas espirituais entreabertas. Aquela mágoa que preferimos maquiar em vez de curar. As pequenas críticas que alimentamos em pensamentos quando alguém prospera. O hábito de reclamar antes de agradecer. Cada fresta é convite silencioso para que o mal entre, lance raízes e espalhe seus espinhos. Não se trata de culpar-se. Culpa é corrente que paralisa, mas de reconhecer pontos frágeis para entregá-los a Deus. Recorde as palavras de São Bento. Escuta, meu filho, as instruções do Mestre e inclina o ouvido do teu coração. Escutar o que exatamente? Primeiro, seu próprio interior. Pergunte-se: tenho guardado inveja de alguém? Tenho permitido que notícias de infortúnio me deem uma dose secreta de satisfação? Há promessas que fiz e não cumpri? Pequenas infidelidades que relativizei? Respire fundo. Deixe que o Espírito revele sem acusar, como médico que aponta a ferida para estancar a infecção. Em seguida, escute a voz do Mestre Jesus, que não veio para condenar, mas para curar. Ele sussurra: vinde a mim, você que está cansado, e eu lhe darei descanso. Talvez haja objetos em sua casa que evocam lembranças tóxicas, presentes de quem o traiu, lembranças de relacionamentos quebrados, souvenirs que carregam energia pesada, ou talvez as portas abertas sejam atitudes, palavras ásperas lançadas nos filhos, juramentos de vingança murmurados nos momentos de raiva. Este é o instante de identificar e entregar. Imagine que você coloca cada memória, cada mau hábito, num cesto invisível aos pés da cruz. A cruz que Bento ergueu contra o veneno ainda hoje transforma águas turvas em rio de alívio. Enquanto você faz essa entrega silenciosa, permita que a paz comece a preencher os espaços que antes pertenciam ao medo. Agora declare interiormente, com sinceridade, mesmo que em sussurro, que não quer mais ser refém de mágoas ou canal de retorno do mal. Você não será ponte de ressentimento, mas muralha de compaixão. Porque só quem reconhece suas rachaduras pode receber o cimento divino que veda qualquer infiltração do inimigo. Sinta esse exame não como auditoria severa, mas como abraço de pai que levanta o que estava caído, sopra a poeira e diz: vamos começar de novo. Quando abrimos o coração nesse grau de verdade, a oração de São Bento encontra pista livre para decolar, levando embora tudo que pesa e trazendo de volta somente o que constrói. Acendamos agora o cenário interior para esta batalha de luz. Comece escolhendo um lugar da casa que inspire recolhimento. Pode ser a cabeceira da cama, um canto de leitura, até a mesa da cozinha depois que todos dormem. Apague a maior parte das lâmpadas. Deixe apenas uma luz suave ou, se possível, a chama de uma vela branca. Enquanto a cera derrete, recorde que cada gota simboliza aquilo que você oferece a Deus: preocupações, aflições, pedidos secretos. Se tiver a medalha de São Bento, segure-a entre o polegar e o indicador, exatamente como Bento fazia com o crucifixo quando traçava o sinal da cruz sobre o cálice envenenado. Sinta o metal frio tocar a pele. É um lembrete tátil da firmeza que você terá daqui em diante. Coloque ao lado um pequeno recipiente com água. Não precisa ser benta ainda, será consagrada pela oração. Aproxime também um crucifixo, se o possuir.
ou uma simples imagem de Cristo. Posicione-o de forma que seus olhos o alcancem sem esforço. Se desejar, disponha um punhado de sal grosso num pires. O sal evoca pureza e preservação, figurando a aliança que nunca se corrompe. Sobre a mesa ou no chão, deixe espaço para ajoelhar-se, ou, se joelhos não permitirem, sente-se ereto, coluna livre, mãos repousando sobre as coxas. Respire fundo. 4 tempos para inspirar, 4 para segurar, 4 para soltar. Esse ritmo simples acalma o sistema nervoso e ensina o coração a bater em compasso com a paz do céu. Antes de proferir qualquer palavra, faça o sinal da cruz lentamente, da testa ao peito, de um ombro ao outro, como quem desenha na própria carne a porta inviolável do refúgio. Levante então a medalha à altura do rosto e, em silêncio, peça que o Espírito Santo a carregue de unção. Passe-a de leve pela testa, pelos lábios e pelo coração, consagrando pensamento, palavra e intenção. Se outra pessoa estiver presente, cônjuge, filho, amigo, chame-a para repetir o gesto. A unidade multiplica a força. Agora toque a vela e o pequeno copo de água com a medalha, traçando discretamente a cruz sobre ambos. Você está declarando que luz e pureza acompanharão cada espaço da casa. Por fim, mantenha a medalha sobre o peito. Feche os olhos outra vez e sinta-se pronto. O ambiente, o corpo e a mente alinharam-se para receber a oração que rasga véus. Tudo está recolhido. Tudo respira entrega. É hora de avançar, sob a guarda de São Bento, para o clímax da invocação, que devolverá cada dardo de maldade ao seu ponto de origem. Deus Pai eterno, fonte de toda vida e justiça, meu coração se curva diante de ti neste instante decisivo. Levanto aos céus a cruz que me salva, cruz que São Bento empunhou contra todo veneno, contra toda sombra, e peço que o teu sopro percorra agora cada recanto do meu ser, cada cômodo da minha casa, cada laço que me une às pessoas que amo. Invoco-te, Santo Espírito, com humildade, mas também com santa ousadia, pois foste tu quem despertou no abade de Núrcia o fogo de coragem que ainda arde hoje. Concede-me a mesma chama, feita de fé indestrutível, para que nenhuma seta de inveja encontre pouso em mim, e para que toda maldade lançada tenha seu curso invertido pelo teu poder. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux. Vade retro satana, nunquam suade mihi vana. Sunt mala quae libas, ipse venena bibas. Repito essas palavras, não como fórmula vazia, mas como espada afiada que corta as amarras invisíveis. Repito, até que cada sílaba ecoe nos corredores do tempo, até que todo espírito contrário reconheça o estandarte da vitória de Cristo. Que a cruz sagrada seja minha luz, que o dragão jamais seja meu guia. Afasta-te, Satanás. Não me interesses com tuas vaidades. É mal o que me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. Declaro que esta proclamação se estabelece sobre minha pele como selo eterno, sobre minha mente como muralha que não desmorona, sobre meus passos como caminho iluminado pelo Cordeiro. Senhor Jesus, que te levantaste triunfante do túmulo, lembra-te agora da tua serva, do teu servo que pronuncia estas linhas com lábios trêmulos, mas alma resoluta. Olha para os nomes inscritos em meu coração, minha família, meus amigos, até mesmo aqueles que se tornaram adversários, não por desejo meu, mas pela confusão que o mal semeou. Por tua misericórdia, envolve-os numa névoa de conversão. No entanto, segundo a tua justiça, faze recair sobre qualquer intento maligno o próprio peso da perversão que intentou. Se planejaram laço, que se enredem na própria armadilha. Se cavaram cova, que nela tropecem seus pés, enquanto meus pés se estabelecem sobre a rocha firme do teu amor. Bendito sejas, São Bento, que inspiraste gerações com o lema Ora et labora. Neste momento ergo a palma da mão direita segurando tua medalha e a dirijo como escudo contra a calúnia, olho gordo, praga, feitiçaria, palavras de derrota, pensamentos de autossabotagem, ruídos de medo que visitam a insônia.
Que todo encantamento contrário se quebre como aquele cálice antigo que estalou em tuas mãos. Que o veneno não encontre corpo nem mente onde se infiltrar, mas estoure no chão seco do deserto que o inimigo mesmo cavou. Pai querido, coloco sob teu olhar cada projeto que carrego na mente. Trabalho, finanças, saúde, estudos, planos de futuro próximo e distantes sonhos de maturidade. Onde houver portão enferrujado pelos atrasos, derrama óleo de prontidão. Onde houver correntes de dívidas ou diagnósticos sombrios, faz-te presente como chave que destranca, como remédio que cura. Se pessoas ocultas alimentam desejos de ver-me falhar, se divertem com a possibilidade de minha queda, coloca anjos vigilantes nos 4 cantos da minha história. Que esses anjos empunhem lâminas flamejantes e reflitam as setas para trás, sem ferir inocentes, mas expondo a malícia diante da tua verdade. Em nome de Jesus, renuncio a toda palavra de maldição já pronunciada sobre mim. Dizeres de, você não pode, não vai dar certo, você nunca será feliz, nunca prosperará, nunca encontrará paz. Cancelo agora essas sentenças, quebrando seu efeito como vaso nas rochas. Proclamo, sou filho, sou filha, herdeiro do reino, protegido pelo sangue precioso derramado no Gólgota. Nada, absolutamente nada, me separará do amor de Cristo. Nenhum medalhão oculto, nenhuma oração contrária, nenhum pacto celebrado na escuridão tem mais autoridade que a tua cruz, Senhor. Espírito Santo circula como vento impetuoso nos áticos e porões desta casa. Se existirem objetos consagrados ao mal, que a tua luz os revele. Se houver atmosfera pesada, substitui-a por fragrância de lírios e alecrim do céu. Toca a água agora consagrada sob a cruz, transforma-a em fonte de libertação. Ao aspergi-la, nas portas e janelas, declaro estabelecido o território sagrado. Nenhum mal há de renovar morada aqui. Que o sal purificado nesta prece se torne barreira contra insídias e imã de bênção. Onde ele repousar, que a vida floresça novamente. São Bento, que impuseste disciplina amorosa a centenas de irmãos, inspira-me autocontrole. Dá-me constância para orar quando o sono apertar, para perdoar quando a carne arder de cólera, para calar quando a fofoca me chamar pelo nome, e quando minha voz levantar-se em legítima defesa espiritual, que seja como trombeta de Jericó, derrube muralhas construídas pela injustiça. Para cada palavra venenosa lançada contra minha dignidade, respondo agora com este decreto: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele unge minha cabeça com óleo e faz transbordar meu cálice. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi tus. Repito até que a vibração dessas consoantes represente trovão em campo de batalha. Vá de retro, Satana. Tu que semeias discórdia entre parentes, foge. Tu que manipulas chefes contra empregados, foge. Tu que sopras insegurança na mente de quem já sofreu traição, foge. Renuncio a teus artifícios. Rejeito tuas ideias de vingança. Dispenso tua ilusão de glória vazia. A cruz ergue-se como farol no topo do monte. A serpente rasteja sem poder, cega pela claridade que não suporta. Pai, envolve-me agora numa coluna de fogo, como fizeste no deserto com o povo de Israel. Enquanto eu dormir, que teus anjos patrulhem minhas fronteiras espirituais. Que o sonho seja um território de revelação, não de ameaça. Que minha madrugada ecoe hinos de libertação. E que o sol de amanhã encontre meus lábios pronunciando gratidão antecipada. Tudo aquilo que o inimigo planejou na calada da noite para destruir-me, transforma-o em degraus para minha promoção. Se fui caluniado, que a verdade venha à tona como ouro refinado. Se fui traído, que a fidelidade do céu me cerque como muralha de diamante. Se fui diminuído, que tua mão me eleve ao lugar certo na hora certa, sem que eu precise usurpar lugar de ninguém. Senhor Jesus, abraço a tua cruz. Ela não é ornamento, é ponte. Cruzo essa ponte agora. Saio do território de angústia e entro na terra prometida de descanso. Declaro que do outro lado ficam a inveja,
a calúnia e a maledicência. Do lado em que piso, reina a paz que excede todo entendimento. E porque creio, já te agradeço. Agradeço antes de ver, antes de tocar, antes de ouvir relatórios favoráveis. Meu ato de confiança é cheiro suave que sobe até teu trono, e sei que volta como chuva de bênçãos em cada detalhe da vida prática. Crux sacra sit mihi lux. Que ecoe esta sentença até os confins da minha linhagem familiar. Que meus filhos e netos, mesmo que ainda não existam, recebam herança de proteção. Que todas as cartas marcadas do mal sejam rasgadas. Que toda maldição hereditária se converta em legado de generosidade, saúde e sabedoria. Que cada pessoa que pronunciar meu nome com intenção maligna seja surpreendida pelo reflexo da própria intenção, até que reconheça a grandeza do Deus que me guarda. São Bento, vigia comigo este amanhecer interior. Ensina-me laborar com alegria, orar com profundidade e descansar sem culpa, porque descanso também é fé. E à medida que for trabalhando e rezando, que cada gesto meu se torne pequena extensão do teu carisma, fechando portas ao mal e abrindo janelas à graça. Que eu me torne bênção ambulante, para que até quem hoje me deseja queda seja tocado pelo teu amor e encontre conversão. Pai, selo esta oração no nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Toco a testa, o peito, o ombro esquerdo, o ombro direito. Onde a mão pousa, a luz penetra. Onde a luz penetra, as trevas recuam. Onde as trevas recuam, a justiça floresce. Assim seja. Amém. Quando o primeiro raio de aurora tocar o horizonte, profetizo que ele encontrará seu coração desperto, livre do peso que o acompanhava ontem. Declaro que nenhuma lembrança amarga terá força para atravessar o limiar da nova claridade. O passado ficará como pegada na areia levada pela maré do perdão. Assim como a pedra foi rolada do sepulcro ao nascer do dia, também as barreiras, diante dos seus projetos, rolarão, revelando caminhos antes escondidos. Você não acordará para mais uma batalha de desgaste, mas para a inauguração de um ciclo em que ideias adormecidas ganham corpo, oportunidades perdidas retornam com juros de misericórdia, e portas que pareciam emperradas se abrem com um estalo suave, como se o próprio céu girasse a maçaneta. Levanto minha voz e afirmo que os primeiros cantos dos pássaros anunciarão não apenas um novo amanhecer físico, mas um decreto celestial. Tudo que nasceu torto por inveja será endireitado pela mão de Deus. Tudo que foi soterrado por calúnia ressurgirá reluzente, sem odor de acusação. O sol que nascerá será testemunha firme de que a estrada à sua frente tem marcas frescas de providência. Cada passo iluminado, cada curva sinalizada. Mesmo se nuvens cobrirem o céu, a luz divina percorrerá frestas e pintará o chão à sua frente com faixas de esperança, lembrando que a graça não depende de tempo bom para brilhar. Profetizo que, ao abrir os olhos, você perceberá um silêncio, diferente nos corredores da casa. Não será ausência de sons, mas presença de paz, como se anjos tivessem passado a madrugada inteira costurando fendas, untando paredes, selando janelas com óleo de alegria. O ar trará aroma de terra molhada, sinal de que sementes antigas germinaram durante a noite. Sonhos que você considerava mortos brotarão verdes, vigorosos. Onde havia relatórios de déficit, verá planilhas equilibradas. Onde havia remédios, alinhados na cabeceira, sentirá o vigor passeando pelas veias. Onde havia discussões interrompidas, surgirão palavras de reconciliação que ninguém ensaiou, mas que fluirão como riacho após chuva branda. Proclamo sobre sua manhã a bênção da restituição dobrada. Se lhe roubaram tempo, ideias ou recursos, prepare-se para receber em medida recalcada, sacudida e transbordante. Que sua primeira xícara de café ou chá seja brinde silencioso à fidelidade do Senhor. Cada gole lembrará que a amargura não faz mais parte do cardápio da alma. Os noticiários podem insistir em manchetes de caos, mas seu relógio interior marcará outro fuso, o da providência, em que atrasos se transformam em livramentos e desvios inesperados
revelam atalhos traçados por mãos divinas. Se precisar, sair de casa, que a rota esteja livre de acidentes. Se ficar, que o lar transborde criatividade e produtividade serena. Por fim, coloco estas palavras como selo sobre a sua agenda. Neste novo dia, nenhum dardo de maldade encontrará você desarmado, porque a armadura já foi colocada durante a vigília. Você se levantará vestido de propósito, cintos ajustados pela verdade, sandálias firmes de boa notícia, escudo da fé polido pelo descanso noturno. Ao cruzar a porta, cada saudação parecerá bênção camuflada, cada tarefa rotineira ganhará sabor de vocação. E quando o relógio da tarde anunciar a proximidade do crepúsculo, você olhará para trás e perceberá que o milagre da devolução foi tão natural quanto o pulsar do coração. Quem lhe desejou queda, enxergará sua firmeza. Quem lançou praga provará o gosto do próprio veneno, e você em paz levantará os olhos e dirá com voz mansa: de fato, a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Agora, mergulhe comigo nessa bênção que devolve o mal a seu berço de trevas e ao mesmo tempo derrama cura e proteção sobre cada célula do seu corpo, cada tijolo do seu lar. Feche os olhos e imagine que uma luz suave, como ouro líquido, começa a brotar bem no centro do peito, onde repousa a medalha de São Bento. Essa luz se expande em círculos concêntricos, atravessando pele, músculos, ossos, alcançando o ponto exato das dores antigas, aquela inflamação teimosa, aquele aperto na região do estômago, aquela fadiga que nenhum exame explica. Onde a luz toca, a memória do sofrimento perde o registro e o tecido se recompõe, como argila fresca nas mãos do oleiro divino. Você sente calor sem febre, formigamento sem desconforto. É o próprio Espírito Santo aplicando bálsamo onde a maldade tentou semear ferida. Ao mesmo tempo, visualize essa claridade transbordando do corpo para o ambiente. Percorre o corredor, envolve fotos de família, abraça objetos de trabalho, percorre tomadas e cabos, purificando a energia que alimenta seus aparelhos. A chama da vela ali adiante parece engrossar, dançando num ritmo que ecoa o pulsar do seu coração. Cada vez que a chama se inclina, ela corta o ar como uma espada luminosa, abatendo setas invisíveis que tentavam cruzar suas portas durante a noite. É a bênção reversa em ação. Toda a energia negativa que entrar nesse perímetro se desmancha como neve ao sol, e por justiça divina, retorna à origem transformada em convite de conversão. Quem pensou em sua queda receberá antes espelho da própria intenção. Quem desejou sua ruína provará o peso daquilo que lançou. Mas em você, nada disso tocará, porque a parede de luz se ergueu alta, grossa, intransponível. Sinta, agora a água que foi consagrada sob a cruz. Imagine que cada gota se ergue em microcálices reluzentes, e num sopro do Senhor sobe como neblina perfumada, envolvendo pulmões e vias respiratórias. Inspire profundamente. O ar chega leve, como brisa de montanha. Esse vapor santo neutraliza alergias, silencia inflamações, destrói vírus e bactérias que rondam seu sistema imunológico. Enquanto isso, o sal grosso sobre o pires cintila como cristal ao sol da manhã, formando uma linha de fronteira. Ele absorve resíduos espirituais, calos de inveja, poeira de fofoca e os desintegra em silêncio absoluto. Veja então anjos, sentinelas tomando posição. Suas asas largas lembram muralhas de alabastro. Nas mãos, carregam lâmpadas cheias de óleo da alegria. Eles patrulham janelas, telhas, portões, e onde passam, deixam um rastro de azeite dourado que sela cada junção, de modo que nenhum espírito perturbador encontre brecha. Um deles se aproxima e deposita sobre sua cabeça uma coroa singela, feita de ramos verdes entrelaçados com pequenas flores brancas. Não é símbolo de vaidade, mas sinal de restauração. Declara que você saiu do vale da opressão e foi colocado em lugar de honra diante do Altíssimo. Agora, receba esta sentença final, gravada no idioma da eternidade. Nenhum mal prevalecerá,
Nenhuma peste se aproximará, e tudo o que te desejarem de perverso retornará à origem, porque a cruz sagrada é tua luz. Sinta a vibração dessas palavras descendo como chuva fina, penetrando o solo, raízes, fundações. Permaneça alguns segundos nesse silêncio vivo. A bênção já está em curso, cura e escudo se entrelaçam, e você permanece no centro desse círculo de fogo e ternura, intocável, até que o próximo passo de graça se revele. Agora, com o coração já fortalecido, voltamos o olhar para aqueles que caminham na contramão da luz. Não o fazemos por ingenuidade, mas porque aprendemos com Cristo e com São Bento que a verdadeira vitória nunca se contamina de ódio. Ergo diante de ti, Senhor, o nome de cada pessoa que, por medo, ciúme ou ignorância, desejou minha queda. Talvez sejam rostos que vejo todos os dias no trabalho. Talvez permaneçam ocultos atrás de perfis anônimos. Talvez estejam até dentro do círculo familiar. Não importa. Eu os coloco agora dentro do raio da tua misericórdia, porque a tua mão alcança onde meu braço humano não pode tocar. Pai, se esses corações estão envenenados por inveja, que o bálsamo do teu espírito penetre como óleo quente em madeira ressecada, amolecendo fibras endurecidas. Se vivem sob mentiras do inimigo, que escamas caiam de seus olhos, que percebam a beleza que ainda carregam e descubram fonte de contentamento próprio, para que não precisem roubar a paz alheia. Se foram feridos no passado e por isso ferem hoje, eu te peço, sela-os com cuidado de cirurgião divino, fecha hemorragias antigas, mostra-lhes que vingança não cura, só prolonga a dor. Ao mesmo tempo, Senhor, não permitas que minhas próprias falhas alimentem o ciclo de retaliação. Se em algum momento minhas atitudes despertaram ressentimento, dá-me chance de reparar, dá-me sabedoria de pedir perdão sem orgulho, de ceder quando a paz vale mais que ter razão. Transforma-me em sinal vivo de que o bem devolve o mal não com a mesma moeda, mas com moeda celestial. Amor firme, perdão que não se dobra a manipulações, gentileza que não se confunde com fraqueza. E sobre cada adversário, declaro esta bênção, que a luz que agora me protege seja farol para eles também, que ao mirarem o reflexo de sua própria maldade, enxerguem a face do Filho que morreu por todos. Que a mesma cruz que devolve o dardo seja ponte para sua conversão, e tue. Tramaram quedas que encontrem elevação, se desejaram ruína que descubram reconstrução, se semearam praga que colham misericórdia, porque teu juízo é justo, mas tua vontade é salvar. São Bento, tu que orientaste monges rebeldes sem ceder à amargura, intercede por mim. Ensina-me a responder agressões com oração e firmeza, não com rancor, a erguer muralha de luz, não de pedra, a vencer batalhas espirituais sem aprisionar meu coração em ressentimento. Que eu siga teu lema, ora, e te labora também nesta missão. Orar pelos que me perseguem e trabalhar para que a paz ocupe os espaços que antes pertenciam ao conflito. Pai, deposito estes inimigos aos teus pés, certo de que a justiça virá pura, sem resquício de ódio. Enquanto isso, descanso, porque sei que na tua economia, cada gesto de misericórdia volta multiplicado, e quem hoje recebe minha intercessão, poderá amanhã testemunhar, talvez diante de mim, talvez diante do céu, que o amor é mais forte que qualquer maldição. Pai eterno, neste instante em que a paz pousa sobre mim como pássaro cansado que encontra ramo seguro, ergo as mãos num louvor que já celebra o que ainda não vejo. Obrigado, Senhor, porque cada lágrima que escorreu foi contada e convertida em chuva, de fertilidade sobre meus desertos interiores. Agradeço-te pelos livramentos silenciosos que jamais conhecerei por completo, pelas portas que se fecharam e, mais tarde, revelaram-se muralhas guardando-me de perigos ocultos. Louvo-te pelo ar que invade meus pulmões como hino invisível, pela batida do coração que persiste firme, marcando o compasso da tua fidelidade milenar. Declaro em voz profética: já estou de pé sobre terra restaurada. A colheita amadureceu,
antes mesmo de eu lançar novas sementes, porque tu apressaste o tempo a meu favor. Obrigado pelas respostas que chegam vestidas de simplicidade, um telefonema inesperado, um e-mail que confirma a oportunidade, uma palavra amiga dita no exato segundo em que meus ombros vergavam, sinais delicados de que nenhum pedido se perdeu no caminho. Gratidão pelas contas pagas que ainda não têm saldo visto, mas já possuem provisão decretada nos tesouros do céu. Gratidão pela cura que a medicina chamará de remissão, mas que meu espírito reconhece como assinatura do teu amor. Obrigado, São Bento, por emprestar-me teu escudo na hora exata. Sinto o metal da tua medalha pulsar quente contra o peito como se fosse coração emprestado, reforçando o meu. Revelas-me que gratidão também é arma. Quando agradeço, ergo muralhas de contentamento que o diabo não escala. Por isso, exalto-te, Senhor, pelos inimigos que se transformarão em pontes, pelas crises que dissolver-se-ão em testemunhos, pelos nãos que, à luz do teu plano, ecoarão sim em tom maior. E como sinal de fé madura, antecipo louvor até pelos desafios que virão, porque cada um já traz embutido o milagre correspondente, como semente carrega a árvore inteira em silêncio. Entrego-te minha semana, meus projetos, minhas conversas, futuras, certos de que retornarão carregados de fruto bom. Compartilharei em alta voz as vitórias que brotarem, para que outros entendam que gratidão não é apenas resposta, mas chave que abre celeiros fechados. Recebe, pois, este hino simples, o som do meu obrigado, como incenso que sobe em volutas, paira diante do teu trono e volta-se em cascata de bênçãos sobre mim, sobre minha casa e sobre todos que cruzarem meu caminho. Amém. Chegamos ao momento de selar tudo o que foi proclamado, como quem fecha suavemente as portas de uma catedral depois da última nota do órgão. Respire fundo mais uma vez e sinta o ambiente mergulhar num silêncio vivo, cheio do suave perfume que apenas a paz verdadeira exala. Com a mão direita, trace lentamente o sinal da cruz sobre a testa, o peito e os ombros. Não apressado, mas como quem grava na própria pele, o emblema que guarda esta noite e os dias que virão. Depois toque com delicadeza a medalha de São Bento contra o coração, como selo de cera quente que fixa a carta da sua fé. Deixe que o calor desse metal consagrado lembre: nada, absolutamente nada, escapou à vigilância de Deus. Enquanto a chama da vela vacila num último gesto de despedida, imagine que ela transfere a própria luz para dentro de você, acendendo um lampião interno que jamais se apaga. As sombras do aposento recolhem-se discretamente, como servos que reconhecem a hora de partir. Os anjos sentinelas retornam às portas, mas agora em estado de repouso. A missão está cumprida, e eles passarão o restante da madrugada vigiando em silenciosa gratidão. Sinta o corpo afrouxar onde havia tensão. Mãos, ombros, maxilar, tudo encontra repouso. Se algum pensamento ainda lateja insistente, entregue-o num sussurro. Jesus, cuida tu. O eco dessa frase embala a mente como canção de ninar celeste. Aos que chegaram até aqui, deixo um convite suave. Quando esta oração terminar, antes de apagar a luz, escreva um Amém nos comentários, ou simplesmente murmure-o ao vento, que é sua resposta de fé assinada no livro da vida. Se esta experiência tocou seu coração, lembre-se de deixar um like e de inscrever-se para permanecer sob este mesmo teto de oração sempre que precisar. Cada gesto seu mantém acesas as velas deste canal de graça, permitindo que outros encontrem abrigo quando a noite parecer pesada. Agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, selo esta poderosa oração. Que seu sono seja profundo como lago tranquilo e que o raiar do dia revele o milagre já em andamento. Permaneça nesta paz, e quando acordar, que seus lábios sejam os primeiros a dizer: Bendito seja Deus que devolveu todo o mal ao seu próprio lugar e fez de mim testemunha. Viva da sua proteção. Durma sob este manto de luz. Amém.